Primeiro de tudo, acredito eu que seja reconhecer as suas limitações. Como saber como conciliar o seu tempo, entendeu? Aí a gente já vai entrar, desembocar no conceito da organização, de como você distribui o seu tempo e entender, para além das suas limitações, quais são as suas prioridades. O vocacionado deve entender que a sua prioridade deve ser o reino de Deus. Deve ser o reino de Deus, mas ele não pode priorizar a sua chamada, a sua vocação, em detrimento, por exemplo, com a sua família. Ele não pode deixar, vamos, só um exemplo aqui, ele não pode deixar a sua família com fome, usando como justificativa o fato de, não, estou na obra de Deus, então eu não posso trabalhar, então minha família vai ficar com fome. Isso não faz sentido. Então, reconhecer as suas limitações, saber que você é ser humano de carne e ossos, e que você vai ter momentos na sua vida, tanto secular quanto ministerial, que você vai ter problemas, que você vai encontrar percalços pelo caminho, vai encontrar dificuldade. Então, reconhecer as suas limitações, priorizar o reino, não em detrimento da família, mas entender que você precisa da prioridade, porque isso tem embasamento bíblico. O que Cristo falou foi: buscar primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, priorize o reino de Deus, reconheça as suas limitações e procure sempre, sempre, sempre entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é claro que o vocacionado percebe isso. Mas eu pergunto, a vocação é a mesma para todos nós? Todos nós fomos vocacionados da mesma forma? Todos nós que aqui estamos participando temos vocações distintas, talvez semelhantes em muitos pontos, mas em algum momento haverá distinções. Então eu preciso entender que a forma com que Deus vocacionou a vida de Pedro não é a mesma forma que vocacionou a minha vida. Então, se eu procurar os moldes, os pilares, a forma com que Pedro lida com isso, ou que trabalha com isso, e querer aplicar tudo para a minha vida, eu sei que em algum momento eu vou ter dificuldade. Muita coisa talvez dê certo, mas em algum momento eu vou encontrar controvérsias, dificuldades. Então, apenas recapitulando, reconhecer as nossas limitações, priorizar o reino de Deus e entender que o chamado de Deus na sua vida é específico para você. E outra coisa, só para a gente pontuar aqui no finalzinho, já estou concluindo. Entenda verdadeiramente e tenha convicção, a total, plena e absoluta certeza de como é e de como se desenvolve a sua vocação. Porque vamos utilizar aqui como exemplos diaconato e presbitério e pastorado. Se a vocação de Deus para a sua vida é algo voltado ao diaconato, você precisa entender que a sua vocação é para o diaconato. Se você procurar, de alguma forma, ser vocacionado, ou então querer, como a gente costuma falar, dar um passo à frente, ou um passo a mais, além daquilo que Deus chamou você, você vai ter dificuldades. Então, reconheça as suas limitações, entenda, de fato, qual é a sua vocação, priorize o reino de Deus e entenda que em tudo isso será requerido a sua prioridade, a sua escolha deve ser sempre o reino de Deus.